Olá pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto online. Antes do culto começar, eu quero deixar alguns avisos. Primeiro, se você não curte a nossa página lá no Facebook ou não segue no Instagram, siga lá e fica por dentro de tudo o que acontece. Segundo recadinho, é para você curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas para que eles sejam edificados. Comentem ativamente do chat, nós contamos com você. Amém, irmãos? Agora eu tenho 4 avisos importantes. O primeiro é que se você não está em uma célula, pegue o número aqui embaixo, converse com uma dessas pessoas. Por quê? Para você se inserir numa das células, nós temos dias de quarta-feira e de sábado e para todas as idades. Não fique de fora. O segundo recadinho é sobre o clamor. Então, se você tem orações ou propósitos, votos com Deus a serem alcançados, venha participar conosco 1 hora antes do culto começar. Lembre-se, juntos nós somos mais fortes. Terceiro recadinho é que os nossos cultos presenciais já retornaram. Não precisa de fazer inscrição, é só vir, traga sua Bíblia, sua máscara e a sua família. Último recadinho é que no dia 20/12 nós teremos o culto de Natal. Vai ser um culto totalmente especial. Teremos louvor, uma palavra edificante, teatro, coral. Não fique de fora. Traga a sua família e, especialmente nesse culto, o horário será diferenciado, às 7 horas da noite. Anote aí na sua agenda. Contamos com vocês. Tenha um ótimo culto. Tchau, tchau. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, te bendizemos. Queremos aqui, Pai, estar apaixonado por Ti. Nós queremos expressar isso através dos cânticos, da adoração que nós levantamos nessa hora para Ti, Jesus. Aleluia. Temos fome de algo eterno, temos sede da água da vida, desejamos o tesouro que ninguém pode comprar. Temos fome do pão da presença, temos sede do vinho da mesa do Rei. Desejamos o fogo que ninguém pode apagar, que ninguém pode apagar. Jesus, nós queremos você, descobrir os segredos do teu coração. Jesus, nós queremos você, acende em nós o fogo da paixão, paixão por Jesus, paixão por Jesus. Temos fome do pão da presença, temos sede do vinho da mesa do Rei, pois desejamos o fogo que ninguém pode apagar, que ninguém pode apagar. Declare isso. Jesus, nós queremos você, descobrir o segredo do teu coração. Jesus, nós queremos
Nós queremos você. Acende em nós o fogo da paixão, paixão por Jesus, paixão por Jesus. Oh, nós queremos você. Vem, Senhor, acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Quero ser só teu. Acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim o fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende fogo em mim, acende fogo em mim. Oh. Você pode celebrar o Senhor. Acende em mim o fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende fogo em mim, acende fogo em mim. Oh. Aleluia. Acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim o fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim o fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende um fogo em mim, acende um fogo em mim. Oh, acende em mim o fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende em mim fogo que eu não posso controlar, chama que eu não posso apagar. Eu quero ser só teu. Acende um fogo em mim, Jesus. Aleluia. Vem acender o teu fogo em nós.
mas tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi por tua majestade. Tua glória brilha aqui. O quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, o dono do meu coração. Te vejo, eu amo. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus. Não há misericórdia e bondade me acolhe em tua santidade. Tua glória brilha aqui. O quanto mais te vejo, eu te amo. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso é. Não há outro além de ti. Dono do meu coração, quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso é. Não há outro além de ti. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39 diz assim: Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro,
nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Senhor, eu quero em nome de Jesus colocar cada pessoa diante do Senhor que está assistindo esse culto online. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa guardar a vida de cada pessoa. Senhor, se há neste momento pessoas assistindo o nosso culto que está com indício, Senhor, princípio de depressão, de crise de ansiedade, Senhor, se há algum mal afetando a saúde dessas pessoas, eu quero em nome de Jesus declarar que o Espírito Santo visita essas pessoas nesse momento, que eles possam sentir a presença do Senhor aonde quer que elas estejam. Que a presença do Senhor seja firme neste lugar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guiado. Nós sabemos que assim como a palavra do Senhor, escrita em Romanos, diz, não há nada que faça com que o Senhor deixe de nos amar. Não é nada que faça com que nós nos afastemos da presença do Senhor. Nós cremos pela fé, cada vez mais estaremos unidos com o Senhor em um só propósito, Senhor, em nome de Jesus. E agora nós temos um momento muito especial do nosso culto, que carinhosamente chamamos de momento da generosidade. Esse é um momento que você tem a oportunidade, o privilégio de ofertar na obra de Deus. E eu tenho certeza que o seu coração será generoso o suficiente para que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus e pela provisão dele através da sua vida. Sabe, irmãos, esses dias, nesse momento de pandemia, cresceu muito a questão da compra online. Esses dias nós compramos alguma coisa, não me lembro o que era, mas chegou uma empresa para fazer o transporte, chegou a empresa para fazer a entrega desse produto lá em casa. E o que me chamou a atenção é que no carro de entrega tinha uma frase que estava escrito o seguinte, eu até anotei aqui. Diz assim, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Essa frase ela me chamou a atenção. Quando eu vi essa frase escrita naquele carro, eu fiquei refletindo e realmente a palavra de Deus ela fala, que é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não estou querendo dizer aqui, longe de mim, falar que ser rico, ser próspero é pecado. Muito pelo contrário. Deus quer que nós provemos e que nós tenhamos o melhor dessa terra. Mas a palavra de Deus, quando fala que é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ela está querendo dizer que o rico, muitas vezes, se sente autossuficiente. Muitas vezes, ele não busca Deus por achar que não lhe falta nada. Mas essa frase ela é muito verdadeira. O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. E eu lembrei de uma passagem que está escrita lá em Mateus, capítulo 6, versos 25 e 26, que diz o seguinte: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para sobreviver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade financeira na sua vida. Talvez é um momento onde você tem olhado para os seus armários, é um momento que você tem clamado a Deus e falado assim: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais de onde tirar o meu financeiro, eu não tenho mais de onde tirar a provisão. Mas a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. E aqui está escrito, se mesmo os passarinhos que não semeiam, que não guardam, que não colhem, Deus não deixa faltar o alimento para eles, quem dirá nós, que somos filhos de Deus.
Nós tivemos o direito de sermos herdeiros e co-herdeiros dos céus, através de Cristo Jesus. Eu quero te desafiar que você possa mudar o seu pensamento e a sua oração, e deixar de simplesmente pedir e passar nesse momento a agradecer. Agradeça a Deus pela provisão que Ele já te deu. Agradeça a Deus por esse momento que Ele já tirou você. E se você está no momento bom, se você está no momento de alegria, com o seu financeiro em ordem, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, porque nós não somos nada sem Ele. Nós temos tudo o que nós temos, é por Ele. Que você possa retribuir tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, tudo aquilo que Deus tem te dado, tem te suprido. Você pode fazer isso de duas formas. A primeira delas é todos os domingos que nós temos o nosso culto presencial, você vir até aqui e fazer a sua oferta presencialmente. Ou então, se você ainda não retornou aos cultos presenciais, você pode fazer isso de forma de transferência. Está aparecendo aí na nossa tela o número da nossa conta bancária. Você pode transferir o valor que Deus colocar em seu coração. Não importa se é pouco ou se é muito, desde que seja do seu coração. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus agora por cada ofertante, por cada dizimista, Senhor. Que o Senhor possa abrir as comportas dos céus, derrama sobre essas pessoas as bênçãos, Senhor, que elas não terão aonde guardar. A sua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor é o nosso supridor, que essas ofertas, Senhor, possam suprir as necessidades daqueles mais necessitados. Não importa, Senhor, o valor que foi dado de oferta, mas que o Senhor possa multiplicar na vida de cada ofertante a 30, 60 e 100 vezes mais, que cada pessoa possa sentir o favor do Senhor sobre a vida delas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Tu és um bom, bom Pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Aleluia, glória a Deus. Chegamos então ao momento da palavra de Deus, mas como sempre, antes de ir para a palavra, eu quero falar para você que é nosso convidado especial, que está assistindo esse culto pela primeira vez. Quero te convidar a enviar uma mensagem para nós. O telefone está aparecendo aqui na tela. Nós queremos poder entrar em contato com você, apresentar a igreja para você. Eu creio que será uma grande bênção em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Aleluia. Vamos então à palavra. Nós estamos na terceira mensagem da série sobre coinonia. Esta série é uma reflexão sobre a igreja. Lembrando que a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, a igreja é o corpo onde cada membro tem um valor inestimável. Nós somos o corpo de Cristo e quando eu entendo o meu valor, eu me sinto parte, eu me envolvo, eu me dedico. Eu ministrei há pouco tempo no Tadel acerca da igreja que nós queremos ser. Nós temos olhado
para o modelo da igreja dos primeiros cristãos, conforme está registrado no livro de Atos. Uma igreja viva, carregada de poder e simplicidade, que mudou a história do mundo através da proclamação do Evangelho desde Jerusalém até chegar a nós. E o livro de Atos é o 5º livro do Novo Testamento, bem logo após os Evangelhos. Não é um livro de ensino, de doutrina, mas nós aprendemos demais sobre a vida cristã, porque é o dia a dia da igreja da época, uma igreja poderosíssima. Amém, queridos? O escritor de Atos foi Lucas, o mesmo do Evangelho de Lucas, e Lucas parece estar escrevendo para o seu amigo Teófilo. Não se sabe ao certo, mas Teófilo talvez tenha sido um romano convertido, talvez um funcionário do governo, alguém numa posição importante, e este homem, Teófilo, ele pediu informação dos fatos, e Lucas escreve, contando em detalhes para aquele possível irmão. Talvez Teófilo tenha, inclusive, financiado o ministério de Lucas. Então, o livro de Atos são 28 capítulos, onde nós encontramos muitos personagens e muitas histórias incríveis. O maior protagonista do livro de Atos foi, sem dúvida, o Espírito Santo de Deus. Jesus havia dito: fiquem em Jerusalém, pois do alto vocês serão revestidos de poder. Então os discípulos estavam reunidos, orando e buscando a Deus, e de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eles foram tomados de um poder sobrenatural que os capacitou para serem testemunhas da obra de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. E falando sobre os atores da igreja primitiva, quem são estes homens e mulheres que fizeram história debaixo do poder do Espírito Santo? Existem muitos homens e mulheres de Deus que fizeram a história da igreja no contexto do livro de Atos, mas eu quero falar sobre 3 em especial. Mas antes eu gostaria de orar junto com você. Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Pai, nós te pedimos mais uma vez, abre os nossos olhos nesses dias, abre o nosso entendimento, Pai. Como igreja nós queremos estar no centro da tua vontade, como Jesus dizia: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Nós queremos ser assim, queremos ser uma resposta para esse tempo, para esta geração, e fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Fala conosco através desta palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem de hoje é uma igreja vibrante. Nós estamos, como eu disse anteriormente, dentro da série sobre coinonia, e o tema hoje é uma igreja vibrante. A comunidade dos discípulos naquela época era chamada de o caminho, é verdade. Então, o caminho é muito pertinente porque Jesus é o caminho. Caminho fala de jornada, caminho fala de movimento. O próprio Jesus disse: ide. E o ide começou aqui em Atos. Atos indica ação. E existem 3 pessoas que marcaram aquele tempo. Eu quero falar sobre essas 3 pessoas. Existem tantas outras, mas eu quero falar sobre 3 em especial. A primeira é o nosso amigo Pedro. Então eu quero falar sobre os Atos de Pedro. Você conhece a história de Pedro, aquele pescador iletrado, humanamente inconstante, impulsivo, negou Jesus, deixou o ministério, mas Jesus o restaurou. Lembra daquela frase: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro foi grandemente usado por Deus pelo poder do Espírito Santo. Em uma só pregação, 3.000 pessoas se converteram.
isso debaixo de perseguição, sendo preso, açoitado. Próxima pregação, próximo culto, 5.000 almas se convertem. Eu fico imaginando a autoridade desse homem de Deus. As pessoas colocavam, queridos, os enfermos nos leitos, nas ruas, onde Pedro passava, porque eles possuíam uma expectativa de que a sombra de Pedro os curasse. Não há evidência de que isso tenha acontecido, mas essa era a expectativa que eles tinham, tamanha autoridade que Pedro carregava. Uma certa ocasião, Pedro e João estavam indo para a oração e tinha um paralítico na porta do templo pedindo esmolas. Pedro olha bem nos olhos do coxo e fala: ouro e prata eu não tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Estou falando, queridos, de uma igreja vibrante, de homens vibrantes pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quero abrir um parênteses aqui, queridos, sobre essa história que eu acabei de contar, da cura do paralítico na porta do templo. Há uma história interessante que aconteceu séculos depois. Tomás de Aquino foi visitar o Papa Inocêncio II. E quando ele chega lá para visitar o Papa estava contando moedas de ouro. E então ele vira para Tomás de Aquino e fala assim: meu amigo, não podemos mais falar, não temos ouro e prata. E Tomás de Aquino responde: e nem levanta e anda. Muitas igrejas possuem ouro e prata, mas talvez tenha faltado o poder para operar sinais e maravilhas. Pedro foi uma coluna importante na história da igreja. E além de Pedro, queridos, houve um homem que, embora não tenha andado pessoalmente com Jesus, foi um dos maiores apóstolos e escreveu mais da metade do Novo Testamento. Estou falando do apóstolo Paulo, o único com coragem para exortar Pedro, que falava na mesma altura do que Pedro. Pedro não se misturava com os gentios, ele queria pregar somente para os judeus, e Paulo dá uma chamada em Pedro. Quem mais teria uma atitude como esta? Mas antes de falar sobre Paulo, eu gostaria de dar uma pincelada sobre Estevão, também alguém que era uma tocha viva naquela época, os Atos de Estevão. Estevão talvez tenha sido um dos 8.000 alcançados pela pregação de Pedro. Estevão foi escolhido como um dos diáconos da igreja, junto com Filipe, que era outro maluco por Jesus, aquele que pregou para o eunuco na estrada. Filipe e Estevão eram diáconos, mas Estevão era muito mais do que um diácono. Ele fez muito mais do que servir às mesas. Estevão foi um dos primeiros mártires, ele deu a sua vida pelo Evangelho. E a sua pregação incomodava os religiosos da época. A Bíblia diz que as pessoas ali, os fariseus, os religiosos, rangiam os dentes. E quando Estevão estava sendo julgado, ele levanta os olhos para o alto e ele vê a glória de Deus, ele vê o Filho do homem de pé à direita do Pai. E a Bíblia diz que, ouvindo isto, os seus julgadores taparam os ouvidos e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Queridos, a pregação de Estevão era a mesma de Pedro. A sua mensagem ia desde Moisés, os profetas, a expectativa do Messias, sobre a cegueira dos fariseus, e chamava todos ao arrependimento. Mas uma coisa interessante, a Bíblia não fala de milhares que se converteram ouvindo Estevão. Ao contrário, o texto conta em detalhes o seu martírio. Mas talvez Deus tenha usado Estevão para ganhar uma pessoa, o apóstolo Paulo. Este sim seria responsável pela salvação de muitos. Amém, queridos? Não compare o seu ministério com o de outras pessoas. Deus está fazendo uma obra através de você, em nome de Jesus. Então, vamos ler
Atos 7:57 fala assim: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, até então perseguidor de cristãos, estava lá no momento do apedrejamento de Estevão. E as testemunhas despiram Estevão e jogaram as vestes aos pés de Saulo. Vamos então falar um pouco mais sobre a história de Saulo, que depois se tornou Paulo. Saulo era o terror dos cristãos. E uma ocasião ele estava indo para Damasco e as suas intenções não eram das melhores. E na estrada de Damasco, Saulo tem um encontro sobrenatural com Jesus. Aparece uma luz muito forte. Saulo cai e em seguida ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: quem és tu que falas comigo? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem me persegues. Levanta e vai até a cidade, que você receberá instruções. E Saulo no chão. E os colegas de viagem de Saulo ficaram emudecidos, e Saulo literalmente cego por 3 dias. E Saulo é recebido por Ananias, que já havia sido avisado por Deus numa visão. E Saulo se converte, é batizado, permanece alguns dias com os irmãos em Damasco. Inclusive chega a pregar nas sinagogas de Damasco. Porém, as pessoas tinham medo dele. Havia um plano para matá-lo. Saulo decide partir para Jerusalém. Jerusalém é onde estavam os apóstolos. Jerusalém era o centro da atividade da igreja naquele tempo. Queridos, resumindo aqui a história de Saulo, Saulo se tornou o grande apóstolo Paulo. Saulo passa de perseguidor a um grande proclamador do Evangelho. Paulo se torna um grande apóstolo, fundou e pastoreou muitas igrejas, responsável pela chegada do Evangelho na Europa. De perseguidor a perseguido, foi preso várias vezes. As cartas de Paulo, um tesouro para o cristianismo, foram escritas da prisão. E ele sempre animando os irmãos, mesmo preso, ele escrevia: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele dizia: vocês são templo do Espírito Santo, não entristeçam o Espírito Santo, continue firmes no Senhor, o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Amem uns aos outros, se submetam uns aos outros, tenham unidade entre vocês. Ele dava instruções sobre a atividade das igrejas, sobre a maneira que deveriam tomar a ceia. Paulo nos ensinou muito sobre fé, sobre salvação pela graça. A virada na vida de Martinho Lutero aconteceu através da obra de Paulo. Então Pedro e Paulo foram os grandes atores, protagonistas da igreja primitiva. São aqueles que são lembrados por nós. Esses 2 apóstolos, a sua importância, o seu protagonismo tão grande, que quase não notamos o nosso terceiro personagem, que na minha opinião tem o mesmo peso na história da igreja. Estou falando de Barnabé, o cara que mais encarnou o conceito de koinonia foi Barnabé. Vamos voltar um pouquinho à trajetória de Saulo. Saulo estava em Damasco, onde ele se converteu. Então ele decide ir para Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Vamos ver o que acontece. Atos 9:26, diz assim a palavra do Senhor: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Paulo
era recém-convertido, até pouco tempo ele matava os cristãos. Todos conheciam a fama do terrível Saulo. Imagina a cara dos irmãos quando viram Saulo chegando na célula. Ninguém acreditava que era verdade. E Barnabé foi a pessoa que apresentou Saulo aos apóstolos e contou-lhes o que lhe tinha acontecido. Imagina como que Barnabé conheceu Saulo, né? Saulo, você chegou recentemente em Jerusalém, me conta a sua história. E Saulo passa a contar a sua história para Barnabé, e Barnabé fica maravilhado. Ele leva então o Saulo para apresentar aos apóstolos. Ele chega para Pedro: Pedro, quero que você conheça o irmão Saulo. Ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. E Barnabé começa a apresentar os irmãos um por um. Esse aqui é João, esse aqui é fulano, cicrano. E Barnabé começa a discipular o Saulo. E foi debaixo do discipulado de Barnabé que Saulo se transformou no grande apóstolo Paulo. Mas quem era Barnabé? Quem era esse homem de Deus? Qual a sua ligação com os apóstolos? Lembra que nós estamos encerrando a série sobre coinonia, falando sobre Barnabé. Vamos ler em Atos 4:36, e fala assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui é a primeira vez que Barnabé é mencionado na Bíblia. O nome dele era, na verdade, José. Como havia muitos Zé na época, como hoje, né? Ele ganhou esse apelido, Barnabé. Foi o apelido que os apóstolos deram para ele. Mas por que os apóstolos deram esse nome para o nosso amigo José? Bar significa filho. Você já deve ter lido na Bíblia sobre Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Toda vez que tem a expressão Bar, o prefixo Bar significa filho de alguém. Bar-Jonas, filho de Jonas. Barnabé, filho de Nabé. E Nabé é uma expressão no aramaico que significa encorajador. Então Barnabé significa filho do encorajador, filho do consolador. Por que deram esse apelido para ele? Não foi por acaso, com certeza esse José fez os apóstolos lembrarem do Consolador. Que apelido precioso, filho do Espírito Santo. Imagina Pedro, Tiago e João conversando. Você já notou aquele José? O cara é demais, ele tem uma graça para integrar as pessoas. Todo novo convertido que ele começa a cuidar se torna uma bênção. Ele ama as pessoas, é generoso com o seu tempo, tão gracioso com as pessoas. A igreja na casa dele é sempre cheia. O cara parece o Espírito Santo. Ele está sempre encorajando as pessoas. Nós vamos chamá-lo assim, filho do encorajador. Que apelido legal. Quantos gostariam de ser assim, agradável, contagiante, que encoraja as pessoas? Eu quero declarar que a unção de Barnabé está sobre você para abençoar, para encorajar, para levantar as pessoas em nome de Jesus. E o texto fala que ele era levita. Interessante que no Novo Testamento, Deus não fez questão de registrar de qual tribo as pessoas eram, porque o texto diz que Barnabé era um levita. Eu creio que tem um propósito aqui. Querido, se você quiser ser um Barnabé, você precisa ser um levita. E levita não é somente aquela pessoa que canta na frente. Os levitas no Velho Testamento eram responsáveis pelo serviço no culto. Se você quer ser um Barnabé, seja alguém pronto para servir. O levita é um facilitador que ajuda as pessoas
a adorarem a Deus. Continuando aqui, o texto diz que ele era levita, natural de Chipre, e como se tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé tinha um campo em Chipre. Os teólogos acreditam que este terreno era na ilha de Chipre, um lugar nobre e caro. Chipre era uma ilha no mar Mediterrâneo, uma terra valiosa até hoje, terra muito fértil, mas também cheia de minerais e pedras preciosas. Chipre significa cobre, a maior mina de cobre da época era lá. Um lugar muito bonito, muito valioso. Talvez Barnabé pensasse em construir uma casa na beira da praia, mas ele pensou, eu preciso investir no reino. Ele vendeu aquele terreno e levou a oferta e depositou aos pés dos apóstolos, porque ele queria ajudar a expansão da igreja. Em Atos 11, 24, diz que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo, um coração bondoso, desprendido, generoso e amoroso. Se você quer ser um Barnabé, precisa ser uma pessoa desprendida, generosa, não pode ser uma pessoa egoísta com seus bens, com seu tempo. Ofereça o seu tempo para alguém, talvez para aconselhar, para orar junto, ou simplesmente para estar junto. Quando eu me indisponho a ajudar as pessoas, a unção ela se renova na minha vida. O mar morto é morto porque não tem vazão. Dê vazão ao que Deus tem te dado, e a vida do Senhor estará continuamente em você. Não seja uma represa, seja um canal poderoso de Deus. Talvez você pode dizer, eu quero ser assim, mas não consigo, não dou conta, nem de mim, quanto mais de encorajar alguém. Lembra que koinonia só é possível através do poder do Espírito Santo de Deus. Eu declaro essa unção e essa graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu vejo muitos Barnabés se levantando para ajudar as pessoas. Eu quero declarar sobre você, seja cheio do Espírito Santo, com o poder, com a glória do Senhor, seja um canal de vitória, em nome de Jesus. Você já é um poderoso Barnabé, uma poderosa Barnabela, em nome de Jesus. Queridos, e outra coisa, o Espírito Santo gera fé para olhar para as pessoas e crer que elas poderão ser transformadas, olhar para as pessoas e crer que elas serão libertas. Você vai encontrar pessoas com problemas no casamento e você vai profetizar restauração. Você vai encontrar um enfermo e você vai declarar a cura em nome de Jesus. Voltando um pouquinho à história de Saulo, Atos 9, 28. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Então, após recebido em Jerusalém pelos apóstolos, a princípio com desconfiança, mas Paulo se enturmou e ele passou a exercer um papel importante na igreja. Porém, os judeus não suportavam Saulo e queriam matá-lo. O que os irmãos fazem? Enviam Saulo de volta para a sua terra natal, que era Tarso. Paulo, você está dando problema. Nós já somos perseguidos, com a sua chegada a coisa piorou. Sabe, volta para a sua cidade, aqui não dá mais para você. A Bíblia não fala, mas nós podemos imaginar o coração de Paulo, que agora amava Jesus e ele é afastado pelos irmãos, foi colocado no banco e bem longe. Porém, teve uma pessoa que não se esqueceu de Paulo. Barnabé foi designado para uma missão. Ele fala, eu vou procurar meu amigo Paulo. E ele foi a Tarso, atrás de Paulo, e os dois foram juntos para Antioquia. E em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Vamos ler esse texto.
Atos 11, 25, fala assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Queridos, Barnabé é alguém que possui olhos espirituais, que investe nos desacreditados. Amém? Nós precisamos de um Barnabé em nossas vidas um dia, mas precisamos também ser Barnabé na vida de alguém. Você conhece alguém que talvez tenha voltado para Tarso? Seja usado por Deus para trazer de volta esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Invista seu tempo, recursos, oração. Queridos, essa palavra, ela não voltará vazia. E eu creio que muitos Paulos retornarão ao ministério através de mim e de você, em nome de Jesus. Continuando aqui, na segunda viagem missionária de Paulo, o que aconteceu? Barnabé queria levar o seu primo João Marcos na viagem, mas Paulo havia tido uma experiência negativa anteriormente com João Marcos, e Paulo não queria mais saber, não queria ver o João Marcos nem pintado. Mas Barnabé acreditava em João Marcos. Atos 15, 36 fala assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Olha a preocupação em acompanhar aquelas pessoas que eles tinham ganho para Jesus. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara dele a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então nós vemos aqui, queridos, que Barnabé, ele queria dar uma segunda chance para João Marcos, mas Paulo foi resistente. O cara pisou na bola uma vez, não confio mais. Barnabé deve ter olhado: Paulo, lembra que ninguém acreditava em você, e hoje você está firme aí. Eu sei que não houve acordo entre eles, e eles acabaram partindo cada um para um lado, e anos mais tarde a ficha cai na vida de Paulo, e Paulo reconhece o trabalho de Barnabé na vida de João Marcos. Colossenses 4,10 fala assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-los, recebam-nos. Então, nesse momento, Paulo escreve aos Colossenses, fala o seguinte: olha, Marcos, João Marcos está comigo, e ele envia saudações para vocês. E é o seguinte: Marcos é um cara ponta firme. Inclusive, se ele for aí visitar vocês, gostaria que vocês recebessem a vida dele. Não façam como eu, recebam e amem esse homem de Deus. Mais um texto aqui, 2 Timóteo 4,9. Paulo diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse contexto aqui, Paulo já estava bem velhinho, e em seguida ele foi decapitado, mas antes de ser decapitado, ele escreve a Timóteo e fala: mande Marcos vir para cá. Paulo aprendeu muito com Barnabé, e a unção de Barnabé passou para Paulo.
Veja, as cartas de Paulo, que eles começam com lindas saudações de encorajamento. Vamos ler uma aqui, 2 Coríntios 1. Vou ler do 3 ao 7, fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Paulo está dizendo, em outras palavras, eu me tornei como Barnabé. Eu também valorizo encorajar as pessoas. Queridos, e Barnabé se tornou um dos 70 discípulos. Barnabé se tornou tão destacado entre os 70, que depois ele é chamado de apóstolo. Dos 70 discípulos enviados por Jesus, ele foi, sem dúvida, o que mais destacou. Além de ser um encorajador, olha só, ele também ganhou muitas pessoas para Jesus. Uma dessas pessoas foi a tia dele, mãe do João Marcos. A mãe de João Marcos era muito rica e influente em Jerusalém. E a casa dela, a casa dessa mulher, se tornou um dos quartéis da igreja primitiva. Lembra quando o anjo libertou Pedro na prisão? As pessoas estavam orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. E Barnabé ganhou essa mulher para Jesus. Barnabé era um dos líderes influentes da igreja primitiva. Queridos, partindo aqui já para o encerramento, a Bíblia continua sendo escrita. Talvez você não sabia disso, mas a Bíblia continua sendo escrita. E onde estão os Barnabés dos dias de hoje? Os fazedores de história do nosso tempo. Queridos, a igreja que queremos é uma igreja vibrante, que se move pelo poder do Espírito Santo. Queridos, a grande comissão não pode se tornar a grande omissão. Devemos tomar a nossa posição, queridos, no reino, como reis e sacerdotes chamados pelo Senhor, ministros do Senhor, que sejamos instrumentos de Deus na vida uns dos outros, que sejamos Barnabé na vida de alguém, em nome de Jesus, amém? Vamos orar nesse momento. Quero te convidar a refletir sobre essa mensagem, sobre essa série, sobre coinonia. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por essa série sobre coinonia. E nós queremos aprender com o Senhor. Queremos aprender com esses homens de Deus. Que o mesmo poder que estava sobre Pedro, Pai, esteja sobre cada um de nós, a mesma unção, o mesmo nível de entrega que estava sobre a vida de Estevão, esteja sobre nós, a graça e o nível de fé que estava sobre Paulo, que esteja sobre nós, e a unção do Espírito Santo, a unção de encorajador que estava sobre Barnabé, esteja sobre a igreja, sobre cada pessoa, que possamos entender, Pai, que nós temos um chamado da parte do Senhor de sermos instrumento de cura, de encorajamento, de bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus, levanta cada um de nós com unção e com autoridade. Nós cremos, Pai, que a coinonia bíblica somente acontece através do Espírito Santo de Deus. Envia o Teu Espírito Santo sobre cada vida agora, sobre cada lar, sobre cada família, Pai. Que nós sejamos, Pai, nesses dias, ó Deus, pessoas carregadas com esse nível de unção, de capacitação do Teu Espírito Santo, para sermos uma resposta
para esta geração, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai, por esta palavra, por esta mensagem, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se você ouviu essa mensagem e você nunca fez uma oração de entrega, recebendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, quero te convidar a enviar uma mensagem para nós. Nós queremos te ajudar nesta caminhada com Jesus. A caminhada com Jesus é uma aventura, queridos, é uma vida alegre, vibrante, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e uma boa semana. Glória a Deus.